A paz do Eterno, amados irmãos. Eu sou o Eduardo e hoje eu vou mostrar para vocês se realmente existe a língua estranha evangélica ou não existe. Por favor, te peço, você que é evangélico, que não acredite em mim, não acredite no homem ou no seu pastor. Ou talvez até em experiências que você já teve, porque eu fui evangélico durante 6 anos e ia ser ungido pastor. Quando comecei a crer na palavra, nós não podemos crer em homens, devemos crer somente na palavra, por máximo que ela doa a gente. Então vamos ler em Atos capítulo 2, a descida do Pentecoste, em algumas traduções, a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais posaram sobre cada um deles. Então, meus queridos, nesse dia aqui, tinham muitas pessoas reunidas no mesmo lugar, e veio do céu um som veemente e impetuoso, da qual todos ouviram. E as línguas como de fogo posaram sobre cada um deles, e todos viram a língua de fogo sendo posada. Não é como num templo, quando alguém fala assim, ó, Deus me mostra, irmão, um anjo ali na esquerda, Deus me mostra línguas como de fogo. Não, a Escritura diz que todos ao mesmo tempo viram as línguas como de fogo quando tocaram. E todos foram cheios do Espírito da verdade e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito da verdade lhes concedia que falassem. Então todos eles começaram a falar em outras línguas. Vamos ver se é essa língua da qual até eu mesmo falava, te que faço manto raprassora bandai. Não é essa língua que está falando não, amados. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. O que quer dizer isso, meus amados? Vamos supor que fosse nos tempos de hoje. Eu pertenço ao Brasil. Você aí do outro lado também pertence ao Brasil. Então nesse lugar estavam, vamos pôr nos tempos de hoje, chineses, japoneses, coreanos, americanos, brasileiros, né? Então todas as nações que estavam ali debaixo do céu estavam ali reunidas e começaram a falar em outras línguas. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um vos ouvia falar na sua própria língua. Eu vou ler tudo, amados, mas vejam bem, na sua própria língua. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu falo português, eu sou brasileiro, você estava comigo lá, supondo. Você fala português, brasileiro. O que acontece? Nós estávamos escutando o chinês falar brasileiro, falar português, perdão. Não, o chinês estava escutando o americano falar em chinês. O americano estava escutando o chinês falar em inglês. E por aí ia. Isso é uma língua estranha. É uma língua estranha aos nossos ouvidos. O japonês para mim é uma língua estranha. Eu não sei falar japonês. Vamos seguindo. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Eles escutavam a língua que foram nascidos. Não, amados, essa outra língua aí que o pessoal fala que é dos anjos. Pensem bem, meus queridos. Shaul, que é Paulo, ele fala no livro de Coríntios, dou graças a Deus por falar mais em língua do que todos vocês. Significa que Paulo falava grego, romano, hebraico, ele falava muitas línguas. Porque o Espírito concedia que Shaul falasse em várias línguas, línguas estranhas. Essa é a realidade. Porque se Shaul estivesse falando assim, dou graças a Deus por falar mais em línguas de todos vocês, significa que Shaul falava te que faço o manto e outro falava te que faço? Será que é isso que ele estava falando? Pardos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e ponto da Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélios, crentestes árabes,
Todos temos ouvido falar em nossas próprias línguas as grandezas do Criador. Então, todos ali ao mesmo tempo, amados, por exemplo, igual eu já dei esse exemplo, nós aí, você e eu que está do outro lado, que estamos, vamos supor que estivéssemos na hora, nós íamos ver aquelas pessoas falando em português, todos ao mesmo tempo, entende? Isso é a língua estranha. A língua estranha, na verdade, é o Criador dar o dom a você e falar, vá à China, irmão, meu filho, vá à China, meu filho, e prega o meu evangelho lá. E lá você vai falar chinês. E quando você voltar para cá, você já não está falando mais chinês, porque o dom foi naquela hora. É isso que aconteceu. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros, que quer dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de monstro, porque não entendiam o mistério do eterno. Entendem, amados? Na carta aos Coríntios, quando Paulo, também, Shaul, ele fala a questão dos irmãos de ter ordem no culto, não adianta falar em língua sem o outro ter intérprete. Eu estou falando aqui chinês. Para quê? Você não tem nenhum chinês, não tem ninguém interpretando? Então Shaul falou, então para não causar confusão, se você quer falar em língua, porque o Espírito, o teu profeta tem domínio sobre o Espírito, fique na sua aí orando com o Pai. É isso que está escrito, meus amados. Então nós devemos ler a palavra do Criador, a Escritura Sagrada, já veio aqui, ó. Não é o livro Bíblia. O livro Bíblia, dentro dele, tem a Escritura Sagrada. Quem fez o livro Bíblia? A Igreja Católica Apostólica Romana. Acalmem-se, não estou blasfemando contra o Eterno. Vou lhe contar-lhes outra história. Roma estava invadindo o Império. É como se eles entrassem aqui no Brasil, pegassem as riquezas, pegassem as mulheres, os homens fortes e levassem para Roma de novo. Por isso que hoje o Vaticano, a Igreja Católica, até a torneira é de ouro, porque eles roubaram demais. Então chegou uma vez, de uma profecia do Messias, ele falou, em Jerusalém não vai restar pedra sobre pedra. O que aconteceu? Entraram dentro de Jerusalém, pegaram as riquezas, entraram dentro da biblioteca de Jerusalém, pegaram as escrituras sagradas, levaram para Roma, fizeram o livro Bíblia. O livro Bíblia, ele tem mais de 5.000 erros de tradução, meus queridos. Então é bom você ter, quanto mais Bíblia antiga, melhor, e ter o Espírito para discernir. Mudaram as histórias? Não. O Eterno não está dormindo lá em cima não, meus amados. Não mudaram as histórias da Escritura não, mas mudaram os nomes e adaptaram os nomes de acordo com a sua cultura. Então, muitos dos nomes, por exemplo, o J só existe há 500 anos. E aí você vê Jacó. O nome dele não era Jacó, era Yal-Rucaf. Era o nome de Jacó, na verdade. Né? E mudaram muitas coisas. Jesus, por exemplo, é uma coisa pesada, mas Jesus, vocês podem pesquisar. Ele foi inventado em 1611 pela Igreja Católica. Aí vocês vão falar comigo, mas Jesus é uma tradução. Antes de Jesus, já foi Jessu, podem pesquisar. Já foi Iesous e Jesus Christus. Tudo nome grego. O Eterno é hebraico. O nome do nosso Salvador é Yahushua. O nome do nosso Criador, Yahweh, não é Jeová, é Yahweh. O nome do Pai e do Filho. O Filho tem o nome do Pai. Meu nome é Eduardo Barbosa. O nome do meu filho é Álvaro Barbosa. O Filho tem o nome do Pai. O nome do Pai é Yahweh, o nome do Filho é Yahushua. O que significa Yahushua? Significa o Eterno salva. Ou no grosseiro modo de falar, ainda errado, mas é o Deus salva. É isso que significa Yahushua. Então, o Eterno salva, Yahushua. Fica aí mais essa mensagem para vocês. Podem deixar pergunta aí embaixo. Eu sou uma pessoa um pouco ocupada, mas terei muito prazer em responder quando tiver tempo. Que o Criador abençoe todos vocês nesse momento. No nome de Yahushua. Amém.